o coisa. Ah, tá. Tô tomando Guruná! Olha que Guruná! Eu tô vendo tomando Guaraná, alemão. Eu tô vendo, tá escrito Guruná. Guruná Leão. E tu tá tomando o que, alemão? Antártica. De novo, né, pô, né? Tá gravando esse ali eu vou tentar depois. Tu tá pulando a falha, tu tinha que mostrar o telhado antes. Ah, mas depois, pulando a olha, falha. botamos tudo pau debaixo. Tem alguns que tem até espinho, olha lá, ó. Onde tá o espinho? Olha lá, ó. Na hora tem que seguir o roteiro. Aí lá no meio nós deixamos um furo pra fazer experiências. Tem que seguir o roteiro do filho. Agora quem tem medo de vespa, nós deixamos todo mundo morando aqui, isso é tudo natural. Olha só, uma lanterna acesa e ainda perde do monocular. Desliga esse teu genital ali e toma esse Guaraná. Esse Guruná foi ganhado. Não foi ganhado, foi toa. O que pensa tá na tua conta lá na padaria. Eu não quero mais, já tá me estragando outro filme, lá vai de novo pro pau.